sociologia. Os senhores devem ter aí o livro em mãos, aqueles que têm o livro, a partir da página 13. Né? O primeiro sociólogo é este aqui, Durkheim. Então, é só revisional, por favor, só para a gente relembrar. Eu já vou chegando já no finalzinho desse capítulo 2 hoje, que é Karl Marx. Então, olha para você ver, Durkheim, aqui está o período dele, ele morreu em 1917. Ele foi professor de sociologia. 4 são as ideias fundamentais. Ok? E as ideias fundamentais vou passar com vocês agora. 4 são os princípios básicos dele. Então, vamos lá então para o primeiro. Primeiro, que a sociologia dele é chamada sociologia funcionalista. Aqui está, sociologia funcionalista. Ele deseja ver como que funciona a sociedade. Como que a sociedade funciona? Diga. Alexandre? A sociedade funciona com 2 elementos. A sociedade funciona com dinheiro, né? E a sociedade funciona com os princípios da Revolução Francesa. Então, os princípios da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, etc. E, evidentemente, o dinheiro. Para o senhor Durkheim, o coletivo é mais importante do que o individual. É a instituição que faz as pessoas, não as pessoas que fazem a instituição. Então, ele é voltado para o viés da coletividade. Próximo ideia. Né? Então, isso aqui é bastante simples, nós já falamos em sala de aula, inclusive. A próxima ideia é o número 2, é o fato mais importante do pensador. É a ideia mais importante. Na verdade, é chamado de o objeto da sociologia de Durkheim. Como que ele entende que o coletivo é mais importante que o individual. O nome disso é fato social. Então, fato social, ele apresenta 3 características. Pelo fato social, você compreende uma sociedade. Você entende um agrupamento humano, você entende uma sociedade a partir do fato social. Então, o fato social nos faz ver cientificamente como que funciona o mundo, como que funciona a sociedade. Ok? Primeira característica, o fato social ele é coercitivo, ou seja, ele impõe o coletivo sobre o individual. É uma imposição do coletivo sobre o indivíduo. Tá bem? Vamos dar o exemplo. Olha o exemplo aqui, escola. Escola é um fato social, porque a escola é impositiva. Até certa idade, o pai e a mãe é obrigado a enviar o filho para a escola. É uma imposição mandar o filho estudar. Tá ok? Pessoal, esta imposição aqui da escola, então, é uma força de coerção. Você está estudando porque você está pensando no seu futuro. Você está estudando porque você está pensando em dinheiro. Vocês lembram que eu falava com vocês? A sociedade funciona, não é com dinheiro? A sociedade ela funciona com o dinheiro, a sociedade funciona com este elemento tão importante, tão estruturante, e a sociedade funciona igual um organismo vivo. Né? Então, o dinheiro harmoniza todas as coisas. Outra coisa, a escola existe independentemente da sua vontade. A escola é exterior. O que significa isso? Ela não olha o indivíduo, ela não olha o individual, ela independe do indivíduo. O indivíduo não é importante, tá bem?
Então, é a escola que faz o indivíduo, não o indivíduo que faz a escola. Então, a escola continua existindo, você gostando ou não. Você pode falar assim, detesto escola, detesto cursinho, detesto vencer, não vou mais mexer com isso. Beleza, problema seu. Quem vai mexer com isso é quem vai ter sucesso, quem vai chegar ao dinheiro é quem vai passar por essa parte. Quem não quiser, tudo bem. Então, é exterior. Terceira característica é geral, né? O fato social ele é geral, ou seja, ele vale para todos. Você não pode trabalhar em determinada profissão se você não tem o diploma, tá vendo? Então, quem te dá o diploma é a escola. Então, isso aqui mostra que realmente a sociedade funciona a partir destas imposições. Um outro exemplo é fato social também, o Estado. O Estado é coercitivo, o Estado independe da sua vontade. Olha para você ver, fica em casa, olha o Covid aí, ó, não tem mais aula não, você não pode ir no Vencer mais. Ah, mas eu queria tanto ir, mas não vai. Tá vendo? É exterior. Ah, eu sou mais bonitinho. Não, você não é mais bonitinho, não. Vale para todos. Essa Covid-19 ela é tão interessante, né? Que nos hospitais você pode ter o dinheiro que for, você vai ser jogado lá nas salas igual todos os demais. Você vai ser tratado pelo SUS, não existe plano de saúde para tratar a pandemia. Então, todos são tratados de modo igual. Então, todos, né? Vale para todos. Tá vendo? Além do Estado, um outro exemplo, para me finalizar, família. Olha, família é coercitiva, é obrigatório. Se você não tiver uma, o Estado vai arranjar para você. É exterior, você pode gostar ou não gostar, mas é assim que a coisa funciona. E ela vale em todas as partes do Brasil. Estamos entendidos? Isso aí. Fato social. Este é o objeto da sociologia para Emily Durkheim. Agora nós vamos ver o terceiro elemento. Eu vou apagar esse trem todo aqui. O terceiro elemento, né, nós vamos ver, estudar e entender. O terceiro elemento é ligado ao trabalho. Toda sociedade humana é constituída de trabalho. Então, o trabalho é um meio de manter tudo funcionando, o organismo vivo inteiro. Então, ele chama isso de solidariedade. A gente tem que ser solidário um com o outro. Nós somos solidários no trabalho. Só que existe o capitalismo. O capitalismo, hoje, é o vertente principal, o capital, o dinheiro. Existe, portanto, um mundo antes do capitalismo, está aqui na gravura do lado esquerdo, e existe um mundo depois do capitalismo, depois da criação do capitalismo. O mundo anterior ao mundo do capital tinha uma solidariedade chamada de mecânica. As pessoas ajudavam as outras porque era obrigação. Então, ninguém ficava sem pão. A solidariedade era mecânica. Agora, depois do dinheiro, a solidariedade é orgânica. Está vendo? Aqui está o dinheiro. Então, o dinheiro determina as situações. Aqui você ajudava o outro por obrigação. O cara não tinha casa, você ia lá e construía uma casa para ele. Agora, se alguém quiser ter casa hoje, o pedreiro é solidário, o engenheiro é solidário, o servente é solidário, a casa de material de construção é solidária com você, ué. Oi, Só você ser Johnny. solidário. Diga. Como assim na mecânica ajudava por obrigação? Era obrigação até religiosa, né? Ah, Para você ir para o céu. Então, você ajudava o outro. E não existia moeda, não existia dinheiro, não existia capital. Então, era uma solidariedade. Ele chamou de mecânica. As pessoas ajudavam de modo mecânico ao outro. Agora, no mundo moderno, não. Muito fácil, né? Dinheiro. Dinheiro abre todas as portas, né? Você tem tudo, ou quase tudo, menos tratamento contra a Covid, com o dinheiro. O dinheiro compra quase tudo. O dinheiro, então, é a base fundamental
da organização social. Estamos entendidos? Fácil, né? Aqui é bem tranquilo. E o último tema, para mim terminar este autor, suicídio. Nossa, mas que tema mais esquisito. O que tem a ver suicídio com sociedade? O que tem a ver isso? Né? Ele, inclusive, escreveu um livro, né, chamado Suicídio. Tem tudo a ver. A sociedade não é um organismo vivo? Se a sociedade é um organismo vivo, todo mundo é importante. Né? Todo mundo é importante. Agora, toda morte é sentida pelo organismo vivo. Então, tem 3 tipos de morte, de certo modo, que afetam muito o organismo vivo. Ele chama a destruição do organismo vivo, ou seja, a destruição da sociedade, de suicídio. Então, suicídio destrói a sociedade. Tem 3 tipos de suicídio. Primeiro, aqui, ó, suicídio egoísta. Ó, ego, eu decido morrer. Ai, minha namorada me abandonou, minha mulher me deixou, meu namorado foi embora. Não, ô vida cruel, escrevo uma cartinha aí, pá, suicídio, morro. Dá um prejuízo para a sociedade, né? Aqui, ó, por exemplo, se eu tiro minha vida, quem é que vai dar aula de sociologia para vocês? Até contratar outro professor, né? Evidentemente, ninguém é insubstituível, mas dá um prejuízo para a sociedade. Quem vai manter minha família? Eu tenho uma filha de 9 anos. Quem vai prover minha filha? E tudo quanto, tá vendo? Então, o suicídio egoísta causa um dano. Lembro que ele não estuda o dano psicológico. Não é psicologia. Não está tentando entender porque que a pessoa está suicidando. Ele está tentando entender que o suicídio egoísta destrói a sociedade. Esse é o elemento principal. Suicídio altruísta. A palavra altrui significa outro. O suicídio altruísta é quando o sujeito tem um outro modelo de sociedade. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos pegar o exemplo do homem-bomba, lá do islamismo, que nós vimos em história. Maomé é o profeta de Deus. Então, que Alá seja louvado. Explode os cristãos. E ele está explodindo por causa de uma causa social. Então, olha para você ver. Ele está matando a sociedade. E ele tirou a própria vida para matar outras pessoas. Então, é um suicídio. Né? Como assim? Um suicídio altruísta, em nome de uma causa social. Ok? E o terceiro e último tipo de suicídio é o suicídio anômico. A significa não. Nomos significa lei. Quando você não obedece à lei. Né? Por exemplo, uma pessoa que dirige um carro sem carteira de motorista, ele está violando a regra. Uma pessoa que rouba, né, está matando a sociedade, está destruindo a sociedade. Por isso, suicídio. E os 3 modos que o suicídio tem: suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. Não obedecer à legislação. Ok? Depois desses... Diga, por favor, a Yane. O que é a anomia social? Não seguir a lei, desobedecer à lei. Vou te dar um exemplo, Ayane. A gente sair de casa para passear agora, e na praia no Rio de Janeiro, né, desobedecendo às autoridades constituídas, desobedecendo o fato social. Então, você está anômico, você está matando a sociedade. Você não está obedecendo à norma, você não está seguindo a regra. Tá bem? Isso aí é uma anomia. Por exemplo, alguém aí no grupo que começa
ligar, já pensou se alguém quiser ligar o microfone aí, num funk para atrapalhar a aula, né? Então, etc. É uma anomia. Ele não está seguindo a norma, não está seguindo a orientação. Ele destrói a organização da sociedade a partir disso aí. Estamos Entendi. entendidos? Obrigada. Então, vamos lá para a página 18 agora, para você ver que beleza. Pulamos 5 páginas do material, assim, num tapa, né? Aqui na página 18, nós vamos ter o segundo sociólogo. Esse aqui vocês vão gostar muito mais, né, seus danados. Este aqui, este sociólogo aqui, ele se chama Weber, Max Weber. Tem gente que fala Weber, né? A pronúncia eu deixo por conta suas aí. Weber ou Weber. Ele morreu em 1920, ou seja, ele é da mesma época do anterior, Max Weber. Max Weber, então, esse bonitão aqui, ó, aqui tá vendo? Ele é alemão. E ele, claro, sabe da importância do capital. Ele sabe da importância do dinheiro. Entretanto, os alemães, né, sabem também da importância da razão. Os alemães estudam muito, os alemães são cabeçudos, os alemães são inteligentes. Então, os alemães não querem ser dominados pelo coletivo. Os alemães querem ter liberdade individual. Então, para ele, o indivíduo é que faz a sociedade. Não é a sociedade que deve fazer o indivíduo, é o indivíduo que deve se moldar à sociedade. Claro, ele sabe que dinheiro é importante, ele não quer queimar dinheiro. Ele quer mostrar como que o indivíduo vai ter que se organizar para ganhar dinheiro, né? Evidentemente. Mas, para ele, o viés principal é o indivíduo. Então, nós temos uma diferença básica e fundamental. Como nós fizemos com o autor anterior, com Durkheim, vamos fazer com ele também, né? Vamos entender os elementos principais, as ideias principais dele. E, claro, que o primeiro conceito importante para ele é o conceito de que a sociologia ela deve compreender a sociedade. Olha para você ver, Durkheim é como que funciona, como que a sociedade funciona, com o dinheiro. Só o dinheiro não explica a sociedade para Max Weber. Precisamos compreender. Então, aqui, ó, a palavra-chave aqui é compreensão. Compreensão é uma coisa da pessoa, é uma coisa do indivíduo. O indivíduo tem que entender o mundo. Se você não entender o mundo, você não vai ter sucesso. Se você não entender como é que a coisa funciona, o Caleb aí no início da nossa aula, falando do FIES, você tem que tomar bastante atenção. Como é que vai ser difícil agora o pobre conseguir a vaga na universidade, né? Porque o FIES liberava dinheiro para todo mundo. Agora, você imagina agora com esse novo FIES, o governo vai selecionar quem tem mais condições de pagar. Então, não é o indivíduo, é o governo que está determinando as normas e as regras. Para Max Weber, este sociólogo, isso não é uma coisa positiva. Os indivíduos deviam ter a possibilidade de ter todos os acessos de sucesso social. Então, vamos tentar compreender a sociedade. Tá ok? Como que ele vai compreender o funcionamento social? Ele vai compreender o funcionamento social através daquilo que o indivíduo faz. Ô, gente, ação, agir, ficar parado não leva o indivíduo a lugar nenhum. Se o indivíduo ficar dormindo o dia inteiro, se ele não estiver aproveitando o tempo, né, ele vai ficar para trás. O indivíduo tem que agir, ele tem que fazer alguma coisa, ele não pode ficar parado de jeito nenhum. Então, é ação individual, né? Olha para você ver. E para você agir enquanto indivíduo, você tem que ter uma conduta, você tem que ter um comportamento, né? Ação, comportamento. Comportamento é você acordar cedo, é você estudar, é entender o mundo, é compreender o mercado,
é compreender o período que nós estamos vivendo, as oportunidades e tudo quanto que o mundo apresenta. Está vendo? Então, olha para você ver. O indivíduo que deve ter uma conduta é o indivíduo, portanto, que tem também que entender que tem outras pessoas no mundo, que ele não é sozinho. Ele tem que tomar atitudes, ações e condutas que o leve a uma boa relação com as outras pessoas. E você vai ter uma relação com os outros indivíduos quando você entende como que o mundo é. Você só poderá se relacionar bem com os indivíduos se você for um sujeito racional, se você tiver racionalidade, se você souber pensar, né? Então, é um elemento muito importante a razão e tudo quanto. Então, isso aqui é chamado de sociologia compreensiva. Como que ele entende, como que ele compreende o funcionamento da sociedade. Próximo elemento. Olha, a sociedade funciona, o mundo moderno funciona, o mundo que nós temos hoje funciona através da racionalidade. A razão é o que toca o mundo. É o pensamento. Olha para você ver. Eu não estou vendo ninguém fazendo peregrinação para a Aparecida do Norte para o Covid-19 acabar. Agora, estou vendo uma leva de cientistas fazendo experiências, correndo contra o tempo, indo para o laboratório, né? Então, é o mundo da ciência. O mundo moderno é um mundo científico. Eu acabei de dizer, o que adianta você ter dinheiro se o governo tirou a cloroquina? Você não pode nem comprar esse trem mais. Está tudo na mão do governo. Olha para você ver como é que são as coisas. Nós dependemos nem tanto do dinheiro, nós dependemos muito mais da racionalidade. E a racionalidade todo indivíduo tem. O indivíduo tem racionalidade. Então, o indivíduo tem razão. Aqui eu mostrei para vocês, um indivíduo para ter sucesso, um indivíduo para se dar bem, ele precisa, por exemplo, planejamento. Em 2020, vou para o cursinho, vou estudar, porque eu desejo ser médico, desejo passar em medicina. Então, começa estudando. Então, você está planejando seu estudo. Então, tem uma instituição te ajudando. Mas, se você não fizer a sua parte, balbal. Olha o tanto de gente do colégio vencer que se dá bem. Mas, se você não fizer a sua parte, você não vai se dar bem. Você vai ter que agir, vendo? Haja, estuda encravado, em casa, nesse momento de crise. Vai estudar. Olha para você ver, se controle. A cama está aí perto de você. Você podia estar deitado. Não, você está aqui me ouvindo. Né? O tanto de gente nessa sala. 40 e tantos alunos, etc. E você lá no Enem mostre eficiência. Faça a prova bem feita, com as técnicas que nós estamos estudando, com as ideias que você está vendo aqui. Então, faça com eficiência. Você vai alcançar seu objetivo. Tá ok? O próprio Estado brasileiro ele tem que seguir esse trilho. Esse trilho do Estado, Durkheim chama de, Weber chama de burocracia. A burocracia nada mais é do que a racionalização da administração pública. Tudo tem que ser hoje feito, analisado de um ponto de vista racional. A racionalidade ela é simplesmente fundamental. A racionalidade é o elemento preponderante. Então, se quem manda é a razão, quem manda é a razão, olha aqui para você ver, a razão está apontando o caminho do sucesso. Não é mais a fé. A fé já apontou no passado. Agora, no momento presente, é a razão, não é mais a fé. Então, este mundo não é comandado mais pela fé.
Então, para dizer isto de modo técnico, ele criou este termo aqui, ó, que eu estou marcando para vocês. Desencantamento do mundo. O que significa? O homem não é guiado mais pela religião, não é guiado mais pela fé. Tá bem? Então, nós estamos em um processo de racionalização. Esse processo de racionalização estabelece finalidades. Você chega à sua finalidade estudando. Você chega às suas finalidades pensando. Você pode rezar aí uma novena todo dia para passar no Enem. Pode ser importante. Você aprender a chutar bem. Agora, se você não tem racionalidade, não adianta de nada, né? Então, o nosso mundo, o mundo ocidental, é construído em cima da razão. Ele não está analisando o Islã, ele não está analisando as sociedades orientais, ele está analisando só o nosso mundo ocidental. Então, no nosso mundo ocidental, nós abandonamos magia, nós abandonamos tradições e tudo quanto, tradições ligadas à religião, né? Evidentemente. Então, o abandono das concepções mágicas e tradicionais é chamado de desencantamento. Então, olha para você ver. Agora, quem manda é a ciência, não mais a religião. Quem está no centro de tudo é a ciência. Tá bem? É a ciência que determina tudo. Isso é muito fácil. Tá bem? Então, ele vai analisar, a partir de agora, como que o indivíduo vai se colocar dentro dessa situação. Como que o indivíduo vai se colocar dentro deste mundo constituído de um modo tão distinto, dentro deste mundo constituído de um modo tão diferente. Bem? Então, vamos lá. Como que o indivíduo se coloca? Aqui está. Então, esse quadro aqui vai explicar para a gente como que o indivíduo, dentro deste novo mundo, dentro dessa nova realidade, ele vai se construir. Observe, o indivíduo se constrói agindo, ação, fazer. Então, aqui você tem o objeto da sociologia, o elemento mais importante, como que ele entende o funcionamento da sociedade, como que ele compreende a sociedade. Eu lembro para vocês que Durkheim, que nós vimos anteriormente, para ele era fato, né? O fato é algo coletivo. Aqui não. Weber entende a sociedade a partir da ação do indivíduo. O que o indivíduo tem que fazer? Como que o indivíduo se coloca dentro da sociedade? Então, aqui está o mecanismo para a gente entender a sociedade. Tá bem? Os indivíduos, segundo ele, são formados de 3 maneiras, 3 ações que formam o indivíduo. Estou colocando uma linha aqui e vou colocar aqui o número 1. Vendo? Primeira ação social. Os indivíduos que seguem a tradição. Obedece o costume da família, por exemplo. O pai fala, você tem que comportar desse jeito, você tem que ouvir tal música, você tem que fazer de tal maneira. Então, você vai ter as mesmas atitudes, por exemplo, do seu pai e da sua mãe. Então, aqui, o viés, primeiro, o indivíduo formado pela tradição. Geralmente, algumas coisas são importantes. Oi, Monei. Diga, Luana. Peraí, eu estou confundindo. Aqui você fala da tradição. Explica para mim a parte lá que ele abandona a tradição com esse tradicional daqui agora, que eu estou confundindo os dois. Então, desculpa aqui, Luana. Deixa eu tentar ser mais preciso. Ele abandonou as concepções religiosas. Quer dizer o seguinte, nas partes anteriores que nós estávamos vendo.
não é a religião que determina mais o funcionamento da sociedade. O que determina é a razão. Então, o homem deve buscar a razão. Tá bem? Então, naquela parte lá da tradição é só religiosa. Isso aí, é a Ah, religião. tá. Ele está se referindo principalmente ao mundo ocidental. Então, ele está falando do cristianismo. Então, Ah, não é tá. o cristianismo que manda mais. O que manda agora é a racionalidade. Tá bem? Você pode concordar ou discordar, tá, Luana? Agora eu tenho que lembrar Tá. para você que, mesmo você discordando, quando você for fazer a prova, você tem que citar o que o Weber diz. Tá Ok, bem? obrigada, Ivonei. Beleza? Então, olha para você ver. Agora, Luana, eu estou em outro aspecto. Agora eu estou falando de como Durkheim, de como Weber entende a sociedade. Como é que o Weber entende a sociedade? A partir daquilo que o indivíduo faz. Tá bem? Claro que a razão é importante, mas o indivíduo pode escolher, por exemplo, a religião. Ou o indivíduo pode escolher, por exemplo, a tradição da família. Né? Deve ter família que o pai fala assim, eu não estudei, estou vivendo, não quero que meu filho estuda, não. Mas se você pega este viés tradicional, você vai seguir esse costume. Tá bem? Ou, por exemplo, um outro elemento importante aqui, a religião. Né? O que a religião diz? Estamos aí na Semana Santa, tem gente fazendo jejum, gente que não está comendo carne durante essa semana, e tudo quanto. Sexta-feira Santa é feriado, né? Não vai ter aula. Então, os princípios tradicionais religiosos. E, evidentemente, que os princípios também da comunidade. Olha para você ver. Será que vai ter capelinense ausente esse ano? Vixe, se não tiver. Credo em cruz. Como é que vai ficar a economia? Muita gente depende disso, né? É a tradição nossa de capelinha, por exemplo. Ok? Agora, tem uma outra parte, número 2. A parte número 2 diz respeito que muita gente segue o coração. Afeto é a emoção, ok? O coração, a emoção do indivíduo. Olha para você ver como é que as coisas são. Aqui, a sua família pode gostar, por exemplo, de MPB, mas você não gosta tanto. Você fala assim, não, eu gosto de rock and roll, né? Então, olha para você ver, você escolhe, você compra os produtos do rock, você segue seus afetos, é aquilo que te satisfaz, é aquilo que te dá felicidade. Então, aqui o afeto é muito importante também na construção do indivíduo. O indivíduo é construído com tradição, o indivíduo é construído com afeto. Terceiro elemento. O terceiro elemento são os elementos ligados à razão, à racionalidade. Com relação à racionalidade, nós temos dois tipos. A racionalidade ligada aos valores e a racionalidade ligada às finalidades. Quer ver? Vamos lá. Ligada aos valores. Aquilo que você acredita. Olha para você ver. Imaginemos que uma pessoa tenha princípios religiosos. Os princípios religiosos vão entrar dentro da sua cabeça, da sua consciência, e vai se tornar para ela princípio de guia. A crença vai se tornar racionalidade. Né? Pega lá um católico, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É algo que ele recebeu da tradição, mas com o decorrer do tempo se torna algo que está impregnado dentro da mente do sujeito. É a razão. Olha para você ver, os valores éticos. Um homem e uma mulher, é proibido a poligamia. Acabamos de ver a poligamia no islamismo. Aqui não, aqui é proibido. Tá vendo? Então se torna um valor racional, valor, né? Ligado à razão. Eles são muito
colocados com a conduta. Olha para você ver, ajudar quem precisa é uma conduta racional que nós temos que fazer nessa época. Agora, existe também ligada aos fins, às finalidades, as condições ligadas à finalidade. Olha para você ver, você quer passar no Enem? Então você vai estudar. Se atingir seu fim, você tem que ser o mais racional possível. Você tem que preparar algo do ponto de vista racional. Tá vendo, pessoal? Então eu fiz aqui uma rabiscaiada terrível para a gente tentar entender, para a gente explicar isso tudo aqui. Mas eu quero dizer para vocês que o indivíduo é que se constrói. Não o Estado que faz o indivíduo, mas é a pessoa que se faz. E como que a pessoa se constrói? A pessoa se constrói pela ação social, tá bem? Essa construção do indivíduo pode ser uma construção, evidentemente, ligada à tradição. Tem gente que segue as tradições e é feliz. Agora, tem gente que só segue o coração, só faz o que quer, o afeto. Agora, tem gente que é muito mais racional. Então, os indivíduos são catalogados de acordo com essas três perspectivas. Ok? Vamos agora para o próximo passo. Tá ok, gente? Próximo passo. Olha para você ver. Dentro da sociedade, existe também aquilo que é chamado tipo ideal. Você segue um modelo. Tipo ideal, gente. Aqui, ó. Vou marcar aqui, vou colocar a cor mais forte, pegar um vermelhão aqui. Olha, tipo ideal é o modelo. Né? Você vai lá no capelinense ausente. Aqui para você, meninos aí, ó, precisa ir no capelinense ausente. Olha que bacana. Olha que modelo. Isso aqui é um tipo ideal para você ir na festa e etc. Meninas e etc. Você vai sair quando puder, né? Para ele puder sair e fala assim, sextou. Olha que beleza para sexta-feira aqui. Olha que vestidinho de cor bacana e etc. Né? Olha este relógio aqui. Olha que elegante. Este relógio é um tipo ideal. Os indivíduos têm tipo ideal. Você já se está vendo, você já se vê como médico ou como médica. Então você já sonha de noite com o jalequinho, né? Você já sonha tratando as pessoas de Covid-19 e etc. Então, o tipo ideal fornece para os indivíduos parâmetros para você seguir a vida. Ah, eu quero ser igual Beltrano, eu quero ser igual Ciclano, né? Olha, aquele modelo para mim é o melhor e tudo quanto. Ok, meu caro amigo? Então, isso é muito fácil, né? Só você lembrar. Tipo ideal nada mais é do que um modelo. Tá bem? Agora, né, o próximo passo nosso é falar da dominação. Tá bem? Dominação. Por isso eu preparei esses slides aqui para a gente. Domínio. Ele também não é inocente. Ele sabe muito bem que o indivíduo é importante, mas o indivíduo não faz, geralmente, sempre o que quer. Existem forças sobre o indivíduo. Várias forças sobre os indivíduos. Esta força, por exemplo, pode ser o pai e a mãe. Olha, então é um domínio do papai e da mamãe. É um domínio tradicional. Né? Então você segue o costume. Você age de acordo com o que o pai e a mãe diz. Existe também o domínio, aquele ligado ao afeto. Nós vamos chamar de domínio carismático. Olha para você ver. B, dominação carismática. Então, você segue, por exemplo, aquilo que diz... quem vem em minha mente? A Anitta. A Anitta comprou um shortinho, você compra também. Porque você gosta do carisma dela, você vai aderir. Olha para você ver. A Anitta, para você, é uma heroína nas músicas dela e etc. Tá vendo? E tem o domínio
burocrático, que é o domínio do Estado, é o domínio da lei. E você vai seguir, porque tem que seguir, porque a sua razão, a finalidade, mostra tudo isso. Então, aqui, o domínio legal é o domínio da legislação. Você tem que ser competente em entender, você tem que saber como é que esse mundo funciona. Então, tem 3 tipos de domínio exercido sobre o indivíduo: o domínio tradicional, o domínio carismático e o domínio do Estado. Aquilo mesmo que foi o fato social, agora também é objeto de dominação. Ok, galera? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, esqueci de perguntar a Caleb. Vai até quando nossa aula? Já deu, a Caleb já berrou. Então eu termino por aqui. Vai faltar só uma coisa para a gente ver semana que vem. Aí semana que vem eu termino rapidinho, que é isso aqui, a ética protestante, tá? Aí nós vamos finalizar tudo isso. Obrigado, tá, gente? Falou, rei. Falou, Caleb.